do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje sobre, a Bíblia fala sobre o amor, a fé e a esperança. São as três maiores virtudes do cristão. Então são as três maiores virtudes do cristão. Vai falar sobre o amor, a fé e a esperança. Então, quero comentar um pouquinho aqui sobre a fé. Porque a fé, ela é importante assim como o amor e como a esperança. Todos são importantes. Mas quero falar um pouco sobre a fé agora. Então vamos falar sobre a fé. A fé possui um valor inestimável para o cristão. De acordo com o apóstolo Pedro, a fé possui um valor muito mais precioso do que o ouro. Então, está falando sobre 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. Então, a fé, ela é uma das três virtudes que elas são importantíssimas para o cristão. Então, a Bíblia ela já vai deixando para nós bem claro que a fé é importante para o cristão. Porque quando nós olhamos para as pessoas do nosso tempo, vemos as suas formas de crer, é aquilo que a Bíblia mesmo conta que é uma fé morta. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Então, ou seja, se a pessoa ele diz que crê, mas ele não tem conversão e não tem obra, então essa fé, a Bíblia diz que ela é morta. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia vai falar sobre a fé, que a fé ela é um valor inestimável para o cristão. De acordo com o apóstolo Pedro, a fé possui um valor muito mais precioso do que o ouro. Ou seja, a fé ela vale muito mais do que o ouro, do que a prata, do que tudo aquilo que tem valor aqui na terra. Por que isso? Porque a fé ela nos leva a entender, a crer que em Cristo, nós estamos em Cristo, então nós estamos seguros. Por quê? Porque a fé ela é aquilo que não se toca e não se pega. A fé, você acredita no invisível. Isso é fé. Ou seja, a fé não é palpável, que eu já disse antes. Que a Bíblia disse. Então, por isso que a Bíblia está falando que a fé era muito mais preciosa do que o ouro. Porque o ouro, ele pode acabar. Mas a fé em Cristo, para os cristãos verdadeiros, ela não se terminará aqui. Ela nos leva para as mansões celestiais em Cristo. Então, a fé é mais preciosa do que o ouro para o verdadeiro cristão. O que significa que o verdadeiro cristão, ele pode não ter ouro, ele pode não ter prata, mas ele tem fé. E se ele tem fé, ele tem Cristo. Se ele tem Cristo, ele tem salvação. Então, aí que está a importância de que a Bíblia revela que a fé, ela possui um valor inestimável, ou seja, mais alta do que o ouro. É um valor mais alto do que o ouro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 6, o mesmo apóstolo Pedro já havia confirmado esta virtude quando disse ao paralítico à porta do templo: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não tinha prata e nem ouro, porém tinha fé, para curar o paralítico, algo que a prata e o ouro não podem fazer. Olha aqui a Bíblia confirmando algo importante. Pedro novamente apresentado aqui nas Escrituras, e diz a Bíblia que quando Pedro foi entrando no templo, tinha um paralítico e ele pediu
para Pedro, mas na verdade estava Pedro e João. Então, Pedro disse a ele: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Por isso a Bíblia prova para nós que a fé é mais preciosa, mais valiosa do que o ouro. Por quê? Porque o ouro compra aquilo que perece aqui na terra. O ouro tem o seu valor, claro que tem, porém é para esta vida simplesmente. Mas aqui a Bíblia mostra que a fé ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro e nem prata, mas ele tinha fé. E através da fé que Pedro tinha, ele curou o paralítico em nome de Jesus. Então entenda que a Bíblia ela é texto e contexto, ela salva e ela condena. Então veja aqui que Pedro ele disse para o paralítico que ele não tinha nada disso. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas Pedro tinha fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas espera. Por isso Pedro ordena que o paralítico anda, e diz a Bíblia que ele andou. Por que ele andou? Porque Pedro ordenou com fé em nome de Jesus. Então aconteceu a cura do paralítico que estava na porta do templo esperando esmola. Mas ele não ganhou esmola, mas ele ganhou a cura em nome de Jesus pela fé do apóstolo Pedro. Então isso aqui é que é mais importante, mais valiosa do que o ouro. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Está vendo aqui? Jesus entra em cena e está falando que tudo é possível ao que crê. É possível ser curado. Está vendo aqui? É possível ser curado? É sim. Jesus pode nos curar, porque Ele é o Senhor que pode curar o enfermo. Em Marcos 29, 27 ao 30, é possível ser salvo? Sim, claro, é possível ser salvo. Jesus morreu para nos salvar. Marcos 16, 16, é possível muitas outras coisas por meio da fé. Claro que sim, pode ser salvo, pode ser curado, pode ser liberto, entendeu? Porque é a palavra de Deus que nos mostra. Marcos 16, versículo 17 e 18. Então aqui está a palavra falando que por fé ou por meio da fé pode acontecer muitas outras coisas além da cura, certo? Podemos ser salvos porque cremos em Cristo. E se cremos em Cristo, entregamos nossas vidas a Ele e obedecemos, podemos ser salvos e podemos ser libertos, podemos sermos curados, podemos sim ser cheios do Espírito Santo, podemos ser cheios da graça, podemos ser cheios do amor e também da esperança, porque é pela fé que nós acreditamos em tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, nos revela, tá certo? Então é a palavra de hoje, as 3 maiores virtudes do cristão, e eu falei um pouquinho aqui sobre a fé, tá bem? Então é isso daí, fica a palavra de Deus para os seus corações, inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo, meu abraço, até o próximo vídeo.